No vídeo de hoje eu vou gravar falando sobre dois documentos que são extremamente importantes para validar o diploma para você trabalhar como professor de educação infantil aqui na Irlanda. E eu já gravei vídeos falando quais os documentos você precisa para validar seu diploma, mas esses dois documentos são a grande dúvida de vocês e eu resolvi fazer um vídeo só com eles, só falando sobre eles. E antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque aí você me ajuda e me anima, me incentiva a fazer mais vídeos como este. Sem mais delongas, vamos falar sobre os dois documentos importantíssimos para você validar seu diploma aqui na Irlanda. Então, existe um site onde você preenche um formulário para você fazer a sua solicitação para qualificar o seu diploma. E nesse site ele tem uma lista de documentos que você precisa para validar seu diploma. Um deles é o seu diploma, óbvio. E todos esses documentos, eles precisam estar traduzido, né? E essa tradução tem que ser juramentada. Eu tenho vídeos aqui falando sobre esses documentos, vou deixar uma listinha aqui para vocês desses documentos, mas o foco é sobre as declarações que eles pedem. É uma declaração de estágio, e se você já trabalhou aí no Brasil, se você ainda mora no Brasil, né? Mas se você trabalhou no Brasil, tem experiência como professor, você vai precisar também de uma declaração para contar, né, falar sobre essa experiência. E sim, além de você ter lá no seu currículo da graduação que você fez, pedagogia, educação física, sei lá, seja lá o que graduação você fez, tem lá que você fez o estágio, lá no histórico. Mas mesmo tendo histórico, eles pedem a declaração. Então, se você ainda está no Brasil, sugiro que você já vá atrás dessa declaração, se é da sua vontade, se você já está se organizando para vir para cá e você quer continuar trabalhando na sua área, que é de professor. Lembrando, gente, que esse vídeo que eu estou fazendo é para trabalhar com professor de educação infantil, tá? Para trabalhar com professor de alunos do ensino médio, do ensino fundamental, o processo é totalmente diferente. Não faço vídeos ainda sobre isso. Por quê? Porque aqui o objetivo desse canal é contar minha experiência na educação infantil, que foi onde eu comecei. Então, eu ainda não entrei nas águas de alunos maiores, tá? Até porque não é um interesse meu ainda. Mas se porventura isso mudar, eu venho aqui e conto pra vocês. Mas, por enquanto, o objetivo do canal é para crianças de educação infantil. E é bom, eu saliento isso, porque eu fico recebendo perguntas, para trabalhar no ensino médio, eu sou professora de biologia, eu posso trabalhar? Pode, mas o processo é diferente. E eu não tenho como te ajudar agora, porque eu não fiz esse processo. E eu conto aqui a minha experiência, tá bom? Essas duas declarações, gente, elas são muito importantes, por quê? Porque ela vai impactar no seu nível, né? No level que eles vão qualificar você. Então, se você enviou as documentações, você enviou o seu diploma, você enviou o histórico do curso que você fez, da graduação, você enviou todas as informações e você não... Aí eles solicitam, se você não enviar já de cara, você vai atrasar seu processo e eles solicitam, né? Eles mandam um e-mail solicitando, olha, precisamos de mais provas, de mais informações. Então, já estou adiantando para vocês, para quando você fizer o seu processo, você já manda o documento todo certinho e aí não vai haver atraso. Então, primeiro ponto que é importante ter esses dois documentos, para não atrasar o seu processo, porque é um processo um pouquinho demorado, ele dura ali de 2 a 9 semanas, vai depender da demanda, né, do órgão que faz isso, que regula. E também vai influenciar, outro ponto que é importante,
vai influenciar no seu salário. Então, se você envia a documentação e você envia lá faltando documento, o seu level vai diminuir. Então, vai de 5 até o 10, se você tiver mestrado, né? E aí, se você não envia as documentações todas corretas, vai interferir no seu level. Ele sempre envia um e-mail para você enviar os documentos solicitados. Mas, primeiro, vai atrasar o seu processo e, segundo, vai alterar se você não enviar ou se você enviar informações ali que não estão de acordo com a sua experiência, né, com a sua realidade, você vai ficar com o nível baixo, né, o level que eles chamam, e você vai ficar com o salário baixo também, que esse eu acho que mexer no bolso que é o pior problema, né? Então, o salário ele gira em torno ali de 13,50 a 20 euros, dependendo de onde você mora. Em Dublin, quando as pessoas vão para cidades assim maiores, que o custo de vida é maior, então o salário, a base salarial é um pouco maior. Na região onde eu moro, o máximo é 16,50, né? Mas isso vai variar de região. Então, se você não enviar esses dois documentos, você vai ter um nível baixo e esse nível vai te levar a um salário mais baixo. Por quê? Porque o salário aqui é baseado na sua qualificação. Então, se você ficou ali no level 5, por exemplo, aí você vai receber o mínimo, que é o 13,50. Eu, particularmente, não acho justo, porque se brincar, a gente estudou mais até do que os irlandeses que faz aqui um curso, por exemplo, esse level 5, é um curso técnico aí de 3 meses, 4 meses, dependendo de onde você for fazer, né? E aí você estudou 4 anos da sua vida para ficar com level 5, então é muito baixo, tá? Então, por isso que é importante esses documentos, por isso que é importante você se atentar a eles, porque é ele, basicamente, que vai dizer qual que é o seu level. E vamos lá, quais são esses documentos? Então, quais são esses dois documentos? São declarações. Essas declarações declaração de estágio, que você fez estágio, sim, tá lá no seu histórico que você fez estágio, tem a sua nota, tem a carga horária, mas mesmo assim eles pedem uma declaração. E eles pedem também uma declaração de experiência, né? Uma carta de experiência de onde você já trabalhou. Então, se você é formado e já trabalha, tem experiência, tem uma longa experiência. Então, quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar como professora com 17 anos. Então, imagina, tem uma carga aí de experiência. Então, você precisa dessas duas declarações, declaração de estágio e declaração de experiência. E o que é que tem que ter nesses documentos? Primeiro, na declaração de estágio, você precisa tem que ser em papel timbrado, né, da instituição que você estuda, eles têm. Então, é só você solicitar a declaração. Na declaração tem que ter a informação da instituição onde você fez o curso. Isso é a declaração de estágio, tá, gente? Teve um seguidor que me perguntou, mas essa declaração de estágio é onde eu fiz o estágio ou a instituição? Então, depende. Se você fez um estágio remunerado, você buscou, né, fazer o estágio, você colocou seu currículo e entrou como estagiário numa empresa, então foi por incentivo, iniciativa própria, então a declaração tem que ser da empresa, né? Da escola, da instituição onde você fez o estágio. Agora, se o estágio foi promovido pela instituição de ensino que você cursou sua graduação, aí você tem que pedir a declaração para a instituição de ensino. E essa declaração vai ter que ter os dados dessa instituição que você fez. Por exemplo, estudei na Universidade União para Todos. Então, a União para Todos tem que fazer a declaração para vocês. E aí, nessa declaração, precisa ter um breve relato de como foi esse estágio, né? Qual o objetivo do estágio, quais foram as atividades propostas, bem resumidamente.
E quais as crianças atendidas, né? A faixa etária dessas crianças. Então, você fez um estágio na escola, numa escola, você tem que colocar lá, né, o nome da escola, estágio realizado na escola, Caminho da Felicidade. Estou fazendo uns nomes maravilhosos aqui para as instituições, né? Com o aluno matriculado, e as crianças foram um agrupamento de crianças de 5 anos, de 4 anos, de 3 anos, berçário, enfim, onde foi que você fez esse estágio? E aí uma breve descrição das atividades. Então, se foi um estágio de observação, você foi lá para observar a prática pedagógica da professora, né? Como aquele ambiente era disposto para a criança. Ou se você fez um estágio de prática, eu sugiro que você coloque os 2 estágios, se você quiser. Lembrando que quanto mais documentos, quanto mais páginas, mais você vai ter que pagar pela tradução juramentada desses documentos. Então, se você fez tanto estágio prático como de observação, coloca no mesmo documento, bem resumidamente, gente. E não é um documento assim, apesar de ser importante, mas não é um documento onde você vai ali contar todas as nuances. Não, seja objetivo, vá ao ponto. O que eles querem saber é qual foi a prática, quais foram as crianças atendidas, a faixa etária dessas crianças, e o nome da instituição, seu nome e pronto. É isso. Essa é a declaração de estágio. E o mesmo vale para a declaração de trabalho. A diferença é que você vai solicitar para onde você trabalhou. Então, você vai solicitar essa documentação com a mesma coisa. Quais eram as suas atribuições, por exemplo, professor da turma de crianças de 5 anos, de 4 anos. Então, quais eram as suas atribuições? Você planejava a aula, você realizava bem resumidamente e tá pronto. Manda traduzir e pronto. Esses 2 documentos, gente, eles são muito importantes e às vezes eu vejo alguns seguidores ali perguntando: ai, Fernanda, eu posso já mandar traduzir meu diploma, meu histórico? Pode, mas vai primeiro nesse, né, histórico. Se você ainda está no Brasil, esses 2 documentos, eles dão um pouco mais de trabalho, porque você tem que entrar em contato com as instituições. Geralmente as instituições, elas não trabalham no seu tempo, elas trabalham no tempo delas, óbvio, porque elas têm a demanda delas. Então, o documento principal que você tem que focar sua atenção é nesse. E se você já está na Irlanda, então eu sugiro também que você já comece a entrar em contato com tanto a instituição quanto os locais onde você trabalhou, onde você tem experiência, e solicitar essas documentações, independente se você já está aqui na Irlanda ou se você já está no Brasil. Quem está no Brasil ainda tem uma vantagem, por quê? Porque você pode ir lá, por exemplo, o meu eu tinha minha mãe para resolver. Eu enviei e-mail, vários e-mails, e eles não me respondiam, E aí eu falei: mamãe querida, você vai ter que ir lá. Mas a pessoa que vem morar aqui não tem ninguém por ela, né? Então é interessante você já ir atrás dessa documentação, porque ela sim vai fazer muita diferença, tanto na sua qualificação, quanto também no seu salário. Então, é isso, gente. Documento é essencial, esses 2 documentos, para você ter uma boa qualificação e você ter ali um salário razoável. Tem um detalhezinho importante, que é a carga horária também, tá, gente? Eu esqueci. Então, eu fiz aqui uma colinha, vou falar e vou deixar na descrição também. Então, tem que estar no papel timbrado da instituição, as informações da instituição de ensino ou do trabalho que você trabalhou, né, na empresa. Tem que ter um breve resumo de como foi os objetivos, se foi observação, foi um estágio de observação ou foi um estágio de prática, a faixa etária dessas crianças e a carga horária
e se for no caso da declaração de experiência de trabalho, o tempo que você permaneceu naquela instituição. Então, quanto mais você colocar as informações certas, mais você vai ter chance de ter um level bacana, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, gente, por favor, dá essa moral para minha pessoa. Eu demoro um pouco, acho que o meu último vídeo que eu postei aqui, eu acredito que tem uns 2 meses ou mais, vou até olhar. Então, hoje é meu dia de folga, então sentei aqui esses minutos, aí eu tenho que editar e tal. Não tô reclamando, eu só tô dizendo pra você me dar essa moral. Te dei uma informação super importante, você ainda não vai me seguir, né? Não vai curtir, não vai compartilhar com alguém que você sabe que tá vindo também, que é professor. Então, por favor. E você que tá na Irlanda, esse recado é pra quem já tá morando aqui na Irlanda. Tem vídeos, eu tenho um TikTok também que tá lá com um monte de vídeo falando sobre minha experiência aqui. E depois desse vídeo você ainda se sentiu inseguro em fazer seu processo de validação, eu tenho uma consultoria em que eu pego você pela mão e a gente vai junto, eu faço junto todo o processo, leio todos os documentos, faço os ajustes que precisam ser feitos. Eu tenho até uma seguidora que eu ajudei a ajustar o currículo dela e depois que eu fiz o ajuste, vou até deixar aqui o que ela falou, né? Vou deixar o print do que ela falou sobre. Porque ela disse assim, ai Fernanda, eu fiz meu currículo e ninguém me chama para entrevista e nada. Dá uma olhadinha, por favor. E aí eu dei uma olhadinha no currículo dela, fiz alguns ajustes. E aí depois ela mandou, Fernanda, depois dos ajustes que você fez no meu currículo, eu já fui chamada para entrevista em 2 escolas, em 2 creches. E aí eu fiquei muito feliz em saber. Então eu pego você pela mão e faço todo o processo, ajusto todo o documento se precisar de ajustes, né? E te ajudo nesse processo que é tão importante, né? Você continuar a sua carreira no outro país. Eu acho isso, assim, maravilhoso, você expandir seu conhecimento em outras fronteiras. Você expandir a sua cabeça e ver assim, olha, no Brasil eu fazia assim, aqui. A educação infantil aqui, ela é totalmente diferente da educação infantil do Brasil. Então, você abre a mente para muitas coisas, né? Não vou dizer que é um trabalho fácil, que é um trabalho tranquilo, não, mas é um trabalho que você escolheu, é a sua carreira, né? Então, é muito gratificante quando você consegue expandir a sua qualificação profissional para outras fronteiras, né? Então, eu vou estar aqui acompanhando você nesse processo. Se depois de todos esses vídeos que você assistiu, todas as dicas que eu tenho dado aqui nas minhas redes sociais, você ainda se sente inseguro, então eu pego você pela mão e faço todo o processo com você na minha consultoria. E se você quiser fazer parte dessa consultoria, você vai estar ganhando também um bônus, que é o e-book que eu escrevi com todas essas informações, condensei tudo num e-book, todas as informações que eu passo aqui no vídeo, coloquei tudo no e-book. Você vai ter acesso a esse e-book. Você vai ter acesso também, fiz a corda, gente. Você vai ter acesso também, como eu comecei a trabalhar sem falar inglês, então foi muito difícil, gente, porque eu não entendia nada que as crianças falavam. Tem um vídeo aqui falando sobre essa experiência. E aí, para facilitar a sua vida, também fiz um e-book com as frases mais faladas por eles. Ali, acho que tem mais de 1000 frases da rotina deles, tanto a hora que eles chegam até a hora deles irem embora. Tem lá frases assim, respostas que você pode dar. Por exemplo, crianças sempre têm conflitos, então tem ali o e-book com todas essas frases. E além do mais, isso é tudo bônus, tudo grátis, se você entrar na mentoria, né, nessa assessoria que eu vou dar para vocês. E ainda você vai participar de um grupo especial só de professores de educação infantil, para a gente estar ali trocando figurinhas e falando onde tem vaga de trabalho, currículo e tudo. Você vai estar participando desta comunidade. Então, gente,
Tô aqui para servir vocês, para ajudar vocês nesse processo que quando a gente chega num outro país, a gente fica com muitas inseguranças, com muitos medos, a gente tem medo de errar, tem medo de não dar certo. Então, eu já passei por isso e eu sei como é, e eu tô aqui para estar te ajudando nesse processo, tanto fazendo aqui vídeos para este canal, nas minhas redes sociais, e como também algo mais particular, né? Algo mais preparado para você, especificamente para você. Então, de qualquer forma, você vai estar sendo abençoado com este conteúdo. Pelo menos eu espero. E se você se sentiu abençoado com esse conteúdo, por favor, comente, coloque aqui embaixo pra gente dar uma aumentada nesse canal e chegar para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!